Graça e paz. Vocês estão bem? Amém? Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento. Fique à vontade na casa do Senhor. Se puder acender as luzes da igreja, por favor, para mim, querido. É uma quarta de ensino, então os irmãos precisam ler a Bíblia. Muito obrigado, Ministério de Louvor. Como é bom a gente estar neste lugar. Glória a Deus por esse temor que invade o nosso coração. Alguém um dia perguntou para mim: pastor, o que o senhor tem mais preocupação, de pregar num culto cheio ou de pregar num culto com menos pessoas? Eu disse: meu querido, o que menos importa para mim é as pessoas, porque a fidelidade ela não está ligada a uma quantidade, ela está ligada a quem confiou. Amém, queridos? E o Deus que confiou disse que se eu for fiel no pouco, Ele me colocará no muito. Então não é sobre quanto eu tenho temor de estar na frente de pessoas, é o quanto eu estou sendo fiel àquilo que o Senhor me confiou. Amém, querido? Deus confia uma medida a cada um. E assim é a maturidade. Nós aprendemos um pouco na quarta-feira passada sobre, o que é a verdadeira maturidade cristã, e é chegarmos à estatura, qualidade, do conhecimento a ponto de sermos iguais, de termos todas as qualificações e plenitudes de Cristo, sendo Cristo um modelo a seguir. Amém, queridos? Nós lemos lá em Efésios 4, no versículo, a partir do versículo 1, e hoje nós vamos dar continuidade, e hoje nós vamos estudar sobre as marcas de um cristão maduro. Então, se na quarta passada nós aprendemos sobre a teoria de fato do que é ser maduro, que é estarmos unidos em Cristo, até todos serem formados à imagem e semelhança de Cristo, a plenitude completa de Cristo. Amém, queridos? Então hoje nós vamos ver como nós estamos caminhando para isso. Embora quarta-feira passada a gente tenha falado muito sobre teoria, hoje nós vamos adentrar um pouquinho na prática. E não tem, queridos, como nós fazemos como é que se diz? Uma baliza, é uma balança, Não temos como nós compararmos aquilo que a gente não vive, Não tem como eu falar: olha, eu estou me tornando se as minhas práticas não são colocadas em xeque a cada dia. Quando nós estamos na escola, nós aprendemos às vezes um semestre, um bimestre, que seja, ou um mês, toda uma teoria, para que no final daquela teoria a gente seja colocado em prova. E o que é ser colocado em prova? Não é para que nós sejamos reprovados, é para determinar o quanto nós afixamos aquelas matérias. E o quanto nós conseguimos, às vezes, olhar na prática daquela prova, o quanto nós estamos aptos a discernir aquilo que foi aprendido, aquilo, colocar em prática. Por exemplo, eu até hoje, há algum tempo atrás, não vou dizer até hoje, que hoje eu não trabalho mais, mas até um tempo atrás eu dizia assim: cara, eu nunca vou usar fórmula de Bhaskara na minha vida. Para que a gente aprende fórmula de Bhaskara na minha vida, Os catetos ao quadrado é igual a hipotenusa. Queridos, eu fui trabalhar numa área que usa extremamente a matemática, e às vezes nós tínhamos que dar ângulos em ferro, em material de ferro. O pastor Max trabalhou comigo um tempo, ele sabe disso. E, querido, para dar ângulo, para você saber o ângulo certo daquilo, usava-se a fórmula de Bhaskara. E daí eu pensei assim: meu Deus, por que eu não dei mais atenção naquele tempo, E eu tive que voltar aos princípios elementares lá da matemática e aprender, E é engraçado, que hoje com a internet a gente vê que naquele tempo parecia para nós um bicho de 7 cabeças, e hoje chega alguém e ensina ali, Não, você só faz assim, assim, assim. Eu disse: meu Deus, onde é que estava essa pessoa no meu tempo de escola? Mas é porque a maturidade nos leva a este lugar. Amém, queridos? De a gente ter o conhecimento, mas a gente vê que a gente está longe da prática. Se fala muito sobre maturidade cristã para alcançar determinadas posições ou determinadas bênçãos, mas na verdade se fala pouco da maturidade cristã para um encaminhamento, para a vivência do seu dia a dia, para nos conhecermos através de Cristo e não sermos conhecidos por Cristo,
né? Por aquilo que nós professamos, mas por aquilo que nós vivemos. Amém, queridos? Você está aí? Amém? Há uma expansão que Deus quer fazer em nós. E essa expansão, ela não começa do lado de fora. Há uma expansão do reino. E quando nós vemos na Bíblia que quando Deus quis manifestar o seu reino na terra, Ele não mandou um rei, Ele mandou um ventre. Ele mandou o Espírito Santo para que fosse gerado dentro, para se manifestar para fora. Por quê? Porque assim é o princípio da Bíblia. Deus não vai evidenciar nada em nós que Ele primeiro não faça uma expansão por dentro. Quando o povo estava à beira de entrar na terra prometida, o Senhor chama Moisés e disse: olha, Moisés, ali está a terra prometida, ali está o rio Jordão e aqui estão as ravinas de Moabe. Vocês vão sentar ali e vocês vão rever e estudar novamente todas as leis que eu passei lá no Sinai, quando vocês começaram a andar pelo deserto. Queridos, por que Deus fez isso? Porque tinha que ter uma mudança interior, não uma mudança exterior. Não era por aquilo que eles iam alcançar por fora, mas era aquilo que o Senhor estava fazendo por dentro. Porque as leis falavam de sacrifício, sacerdócio, falavam de nova vida. E eles precisavam entender aquilo. E a Bíblia vai falar que eles ficaram quase 2 anos na ravina de Moabe, e estudando novamente, somente estudando as leis que o Senhor tinha dado. Querido, eles andaram 40 anos no deserto, junto da arca, junto do simbolismo que era montado lá, o tabernáculo. Ali o Senhor manifestava a presença, eles viviam milagres, mas ainda assim eles não conseguiam ter a maturidade de viver aquilo plenamente. Ou seja, eles tinham a presença do Senhor que guiava, eles tinham a presença do Senhor que se manifestava, mas eles não tinham a presença do Senhor em si, dentro de si. Quando nós somente contemplamos o que Deus está fazendo, às vezes nós não participamos. Nós vamos contemplar, mas nós não vamos poder participar. Por quê? Porque é um tempo de maturidade que o conhecimento nos leva a achar que estamos prontos. Mas quando Deus quer nos alinhar, Ele não nos alinha por fora, Ele nos alinha por dentro. Por isso que Jesus falou para os seus discípulos: quando disserem para vocês, olha, o reino está lá, ou o reino está ali, não acreditem, porque o reino está dentro de vós. Amém, queridos? Então a expansão que Deus faz não é nos criar no império, é nos dar um reino dentro de nós, para que esse reino seja manifestado através de nós. Amém, queridos? Deus não vai te dar um império, Ele vai transformar você num grande tabernáculo para que o reino dele seja expandido através de você. Mas para isso tem que haver uma expansão dentro de nós. Abra sua Bíblia para nós podemos ler Colossenses capítulo 3, versículo 1. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Segura o relógio, Jesus. Até meia-noite ainda é hoje, amém, irmãos? Não fica preocupado não, só estou falando que até meia-noite ainda é hoje, né? Mas se Deus quiser, até 9h30 a gente termina. Amém? Os irmãos ficaram preocupados agora, ó, pastor. Amém, querido? Você achou aí Colossenses capítulo 3? Vamos ler. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: a imoralidade sexual, a impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, a linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram da velha natureza e das suas práticas.
e se revistam da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Queridos, o apóstolo Paulo está trazendo algo muito importante aqui. Ele está dizendo, olha, vocês um dia foram uma criação, uma natureza antiga. E essa natureza, ela vivia por paixões desse mundo, baseada em corrupções, em mentiras. Ela atentava mais para o desejo do seu coração do que realmente a vontade do Senhor. Mas ele diz algo, vocês que morreram em Cristo. E a Bíblia vai fazer muito disso, essa alusão do morrer, do nascer de novo, né? E a característica de alguém que não é maduro é ele não entender o que a Bíblia trata como alusão e aquilo que a Bíblia trata como um princípio. Por quê? Porque princípio ele é para ser vivido. Mas existem algumas coisas que a Bíblia aponta. Assim como Hebreus fala que a lei apontava para Cristo, mas ela era sombra só, ela apontava. Nós não vivemos mais na lei, agora nós vivemos em Cristo, nova criatura. Se eu for tomar isso ao pé da letra, querido, eu vou ter que tirar a minha vida então, pastor? Eu vou morrer? Não, querido. Por isso que quando o Senhor Jesus conversou com Nicodemos, ele, por ser um homem totalmente espiritualizado na sua religiosidade, não entendeu que o que Jesus estava falando era um renovo dentro e não fora. Amém? Ele pensou e verbalizou, né? Você já pensa numa pessoa inteligente, querido? Uma pessoa de hoje inteligente, não sei quem você conheceu, um professor, um grande matemático, alguém da internet, pensa numa pessoa assim, inteligente. Agora, imagina você e eu, que somos seres humanos considerados normais, né? Com o nosso QI ali, que mal entende, né? O ABC, chegarmos para essa pessoa e dizer assim, ó, vos necessário é nascer de novo. E essa pessoa inteligentíssima, aclamado, né, o cara que pagam milhões para ele dar uma palestra, olhar para você e dizer assim, como eu, sendo velho, vou voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Você já parou para pensar nisso? Porque inteligência não define o nível de maturidade espiritual dos filhos de Deus. Nós que somos filhos entendemos, por isso que Jesus disse, olha, a vocês é dado conhecer os mistérios que estão no sobrenatural de Deus. Vocês não se movem por essas circunstâncias, vocês se movem por aquilo que eu falo, a minha palavra. E quando Jesus fala para Nicodemos, olha, necessário vos é nascer de novo, Nicodemos, da água e do Espírito, não é você voltar ao ventre da sua mãe, isso é impossível. Mas há uma nova natureza fluindo em você, que quando você desce as águas do batismo, ali você morre, e quando você ressurge, você vive uma nova criatura. Agora você é um novo ser, um filho espiritual, um bebê que nasceu espiritualmente, e que vai ser gerado pelo Espírito Santo até chegar à estatura de varão perfeito, à semelhança de Cristo. O Espírito Santo vai nos guiando, assim como Paulo fala que a lei, em Romanos ele fala que a lei era um tutor, ela cuidava no tempo da imaturidade, assim o Espírito Santo nos guia em crescimento. O Espírito Santo ele não nos guia em imaturidade, ele nos guia em crescimento, amém, queridos? Por quê? Porque tem pessoas de 70 anos que se convertem, e elas vão começar a ser guiadas em crescimento espiritual, a experimentar coisas espirituais, assim como tem adolescentes de 14, 15, 12, né? Dependendo da idade que se batiza ali, que entende o princípio do batismo, que ela também começa a viver um crescimento espiritual. Mas qual é o problema? A evidência de quem é maduro, querido, primeiro, ele possui uma identidade em Cristo. Ele reconhece esse novo nascimento. Amém? Lá em Colossenses 3:3. Projeta para nós, por favor. Colossenses 3:3. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, aqui o apóstolo Paulo está falando, olha, a vida de vocês agora, ela não está mais
como é no mundo. Agora vocês estão ocultos em Deus. E o que é estar oculto? É estar guardado. Você já viu uma coisa oculta? Quando você compra uma coisa e chega lá embalada, aquela coisa está oculta. Você sabe que ali dentro está aquilo que você comprou, mas você não consegue ver. Por quê? Porque a nossa vida vai refletir a Cristo a partir de agora. Agora nós vamos refletir uma pessoa, nós vamos refletir uma imagem. Através do quê, queridos? Através da nossa maturidade de entendimento e de relacionamento e de posicionamentos. Queridos, a Bíblia fala justamente essa alusão entre crianças e adultos, mas ela não está falando sobre crianças e adultos, ela está falando sobre entendimento e maturidade. Por quê? Porque a criança, ela tem atitudes de criança, adulto tem atitude de adulto. O apóstolo Paulo vai dizer, quando eu era menino, eu tinha atitudes de menino, agora eu sou homem, eu tenho atitude de homem. Quando nós vemos que uma pessoa não tem uma identidade de Cristo, ela anda como um homem, mas tem atitudes de menino. E eu não preciso aqui falar, você que é pai, você que é mãe, ou você que já foi filho, né? Você sabe quais as atitudes de menino que você tinha e que você precisa abandonar. Que o apóstolo Paulo vai muito bem dizer aonde a gente leu. As mentiras, as corrupções, os enganos, os desejos desenfreados, a cobiça. Amém, querido? Tudo isso são fatores que tiram e deturpam a nossa identidade, quem nós somos em Cristo. Isso não prova que nós não somos crentes. Isso prova que nós não somos maduros. Então, querido, é possível você ver na igreja pessoas que vêm no culto, na quarta, no domingo, pessoas que tocam, pessoas que cantam, pessoas que pregam e vivem na prática de um pecado. Isso não determina que elas não são crentes ou que aceitaram a Jesus, mas determina sobre elas uma imaturidade. Amém, queridos? Como a gente leu em Efésios 4, acho que no versículo 13, não vou garantir com certeza, mas está lá, que antes éramos como crianças levados de um lado para o outro. Hoje não, hoje nós temos a característica da maturidade, nós estamos em crescimento espiritual. Então nós não nos movemos mais por circunstância, mas por discernimento. O imaturo busca a identidade nas pessoas e nas coisas, nas circunstâncias. O maduro encontra a sua identidade em Cristo. E uma circunstância não define a vida de alguém. Uma circunstância define o tanto de maturidade que ela está passando por aquela circunstância. Porque para alguém que está longe da identidade de Cristo, quando ele passa numa prova, numa circunstância, a primeira coisa que ele faz é murmurar, e a sua oração determina o quanto ele é maduro diante do Senhor. Amém? Existia um homem que Deus parou uma linhagem crônica só para falar dele. O nome dele era Jabes. A Bíblia diz que a sua mãe deu esse nome para ele porque com dores ela deu à luz. Então o nome daquele homem significa o provocador de dores. Mas a Bíblia vai dizer que ele faz uma oração ao Senhor. E ele diz assim: Senhor, eu sei que Tu és Deus, então me abençoa muito, alarga as minhas tendas, as minhas fronteiras, e eu Te bendizirei até o último dia da minha vida. Ele não chegou diante do Senhor para reclamar do seu nome, ele não chegou diante do Senhor porque todos olhavam atravessado para ele não chegou diante do Senhor para falar qualquer outra coisa, não. Ele diz: Senhor, eu sei quem Tu és e eu sei quem eu sou em Ti, então eu quero tomar posse daquilo que eu sou em Ti. E a Bíblia diz que ele foi o mais ilustre dos seus irmãos. Amém, queridos? Então as circunstâncias do lado de fora de alguém que está em Cristo, ela não serve para evidenciar o que ela está sentindo, mas ela serve para evidenciar quem ela é em Cristo. Amém? As circunstâncias que Deus vai nos usar para mudar, e vai ter coisas que Deus vai usar as circunstâncias para nos mudar. Isso tudo, esse entendimento, esse discernimento, são coisas de pessoas maduras. Amém, queridos? Então, como é que nós vemos, pastor, o primeiro tópico para ver se realmente eu estou andando em maturidade? Se é uma marca, é quando você vai orar, querido. Como tem sido o seu momento de oração com o Senhor? Senhor, mata. Senhor, desinstitui. Tira. Senhor, me levanta. Senhor, me abençoa. Senhor, me dá. Isso são características de filhos que dependem de um afago do Pai para achar que são filhos.
Aí o que Deus faz? Deus diz assim, não, você tem que crescer. Então, se o que está fazendo você permanecer uma criança espiritual são coisas que até agora você tem, então eu vou tirar essas coisas para te mostrar que a minha dependência está em ti. Amém, queridos? Jesus nos leva a este lugar de entendimento para que a gente seja firmado nele e não nas circunstâncias. Amém? Então a primeira característica de um cristão maduro, ele possui uma identidade, que é o que a gente praticamente ouviu aqui quando eu preguei quase o primeiro semestre inteiro. Segunda, o maduro, ele tem discernimento, que é como uma pessoa madura se move através do discernimento. Primeiro entendimento, a minha luta não é contra o meu irmão não é meu adversário. O meu irmão, ele é um aliado, ele é o meu irmão. Amém, queridos? Eu gosto muito de brincar, né? Quem aqui tem irmão sabe que a gente se matava, se pegava no pau, mas se falasse do irmão na rua, dizer, ele é meu irmão, só eu posso falar mal dele. Amém? Era assim ou não era? Por quê? Porque o nosso irmão, ele não é alguém que veio para nos matar, para nos tirar, para nos botar de escanteio, não. Ele é alguém que Deus colocou ao nosso lado. Às vezes para nos afiar e às vezes para nos desafiar. Amém, querido? Porque é o que eu digo, quando a gente encontra alguém na igreja que é muito crítico, que é muito, muito explosivo, que é aquela pessoa que para ela tudo tá ruim, nada tá bom, né? Se o pastor pinta de azul a igreja é porque é azul, se pinta de branco é porque é branco, né? Não é o ato de pintar, é o ato da cor, né? Toda cor para ele é ruim, se tá chovendo é porque tá chovendo, se tem sol é porque tem sol. E essas pessoas geralmente elas espiritualizam tudo. Querido, nem tudo é espiritual, mas tudo se move através do espiritual. E nós temos que ter esse entendimento. Esse entendimento é discernimento, é ser uma pessoa madura. É você levantar de manhã, bater o dedinho na cama e você dizer assim, foi Satanás. Não, querido, foi só você que levantou com sono, não viu e bateu o dedinho. Amém, querido? Mas o que eu tenho que discernir espiritualmente, para mim não sair xingando e falando palavrão. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, esse discernimento é sobre pessoas maduras e não meninos levados por circunstâncias. Projeta para nós Hebreus 5:11. Hebreus 5:11. A esse respeito, o autor a Hebreus está falando alguns direcionamentos, depois você pode ler todo o capítulo 5, mas ele vai falar especificamente sobre entendimento, crescimento e discernimento nesses últimos versículos. A esse respeito de tudo que ele tinha falado, temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar. Querido, tem coisas, pode deixar o texto, tá? Que nós vamos ler mais texto. Tem coisas que não tem como a gente explicar. Teve gente que chegou para nós, queridos, e saiu da igreja porque ele queria saber como nós iríamos guiar a igreja a partir de agora. E eu disse para ele o que eu disse para todo mundo, querido, quem guia a igreja é Deus, e Deus não nos revelou isso ainda. Não, pastor, a igreja tem que ter um alvo, a igreja tem que ter... Amém, querido, mas esse alvo não pode ser maior que a palavra de Deus, que o direcionamento de Deus. São coisas difíceis de explicar, que pessoas que não têm maturidade, elas querem uma garantia de que amanhã vai dar tudo certo. Quando Deus está dizendo, eu vou estar contigo hoje, o amanhã, fica tranquilo, querido. Se você não estiver nesse mundo, você vai estar junto comigo. Então Deus não nos dá uma garantia de futuro, Ele nos dá uma garantia de presente, de estar conosco todos os dias, amém? Coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Sabe, queridos, algumas pessoas, nós até tivemos algumas conversas mais longas, né? Tentando explicar a doutrina da eleição de Cristo, né? E por que nós fomos elegidos através de Cristo, e que Cristo é soberano, e que do céu vem o direcionamento, e que Deus não nos mostra o amanhã para que a gente não se mova em orgulho próprio. Amém? Se Deus me mostrar uma igreja amanhã com 2.000 pessoas, quem sabe hoje eu já não vou querer mais nem pregar no culto de quarta, porque vem pouca gente. Por quê? Porque o nosso orgulho é assim. Então Deus nos guarda de nós mesmos. E às vezes, querido, quando a gente estava ali explicando, a gente via que a pessoa já não estava mais nem ali.
Estava em Nárnia, né? Pensando o que ela ia fazer depois do gabinete. Por quê, querido? Porque tem coisas que a gente não consegue explicar para quem não é maduro. É a mesma coisa que eu ir lá na salinha das crianças agora, né? Ou ir numa creche, lá com alunos de 2, 3 anos de idade, e dizer, ó, sentem aí que agora nós vamos estudar sobre a doutrina da eleição de Cristo, através da salvação do sangue, e nós vamos explicar detalhadamente o fator Melquisedeque. Quantas crianças você acha que vai entender? Nenhuma, querido. E daqui a pouco uma já vai jogar o lápis na outra, o carrinho na outra, duas já vão brigar, daqui a pouco já está aquela correria. Por quê? Porque não interessa esse assunto para elas. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vocês têm preguiça de ouvir o que realmente vocês precisam ouvir. Vocês estão com comichão nos ouvidos, querendo ouvir somente aquilo que agrada o coração de vocês. Pode passar. Aí ele vai dizer o porquê que isso acontece. Pois quando vocês já deviam ser mestres, que ensinam, que têm as conversas difíceis, que ensinam os princípios elementares, não, vocês ainda estão levando em conta o tempo decorrido que vocês têm. Ah, eu tenho 40 anos de convertido, mas ainda é um bebê espiritual. Não consegue se ter uma conversa sólida e madura sobre princípios bíblicos. E ele vai dizer novamente, é necessário que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares. Aquilo que você aprendeu lá no começo, na escola bíblica. Irmão, não mente, irmão. Irmão, não peca. Irmão, Deus, né, faz a oraçãozinha antes de comer lá, abençoa seu alimentozinho. Né? Porque é assim que a gente fala com criança quando vai ensinar, né? Ó, come o arrozinho, o feijãozinho, né? Come isso, papazinho, bonitinho. Aí tem que ensinar novamente, né? Dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade novamente de leite. Ou seja, querido, aqui o autor de Hebreus não está falando de alguém que não cresceu, ele está falando de alguém que cresceu, mas que não aceitou o crescimento e voltou. Por quê? Porque, querido, quando o Espírito Santo age em nós, é impossível não ter crescimento. É impossível. Uma marca do Espírito Santo no cristão é o crescimento. Por isso que tem gente que se converte hoje e amanhã, o Deus já levanta ele, já manda ele para as nações, já faz. Por quê? Porque ele ouve, entendeu, e houve um crescimento, ele se deixou expandir por dentro de uma maneira que Deus já está evidenciando por fora. Amém, queridos? Pode passar para o último. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra e da justiça, porque é criança. E aqui o autor de Hebreus está falando justamente isso, querido, do crescimento espiritual. Amém? Versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que têm a prática das suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém, queridos? O que é faculdades? Inteligência, porque o Espírito Santo age no nosso cognitivo, na nossa inteligência, nos dando sabedoria. Amém? Você está aí? Não dorme não, irmão. Acorda aí. Balança o irmão que está do lado aí e diz assim, ó, não dorme não, irmão. Aleluia. Deus é bom? Amém, pastor Vilas? Deus é bom, né? Queridos, a prática do discernimento, aliás, é a prática do conhecimento. Porque Deus não nos dá conhecimento para que a gente não pratique. Todo conhecimento que ele não é colocado em prática, ele se torna nulo nele mesmo. Você já viu alguém que é muito inteligente e não ensina ninguém? Não existe, irmão. Porque toda pessoa que é muito inteligente, ele é um mestre, um doutor, um palestrante, um professor. Por quê? Porque isso é automático na nossa vida. Agora é incrível como tem gente que conhece a Cristo e não pratica aquilo que Cristo deixou para fazer. Não discerne. Amém? Terceira característica. O maduro produz frutos do Espírito, não obras da carne. Gálatas 5. Ele vai fazer um comparativo entre obras da carne e fruto do Espírito. Eu já vi gente falando os frutos da carne. A carne não dá fruto, irmão. A carne faz por esforço. Amém? A carne se esforça, tudo que a carne faz é por esforço, é para mostrar. Então tudo que a gente faz fora de Deus, ele não produz fruto, ele produz serviço. E quando ele produz serviço, ele gera cansaço. Amém? Ele não produz fruto. O único que produz fruto em nós é o Espírito Santo. E você sabe quando uma árvore produz fruto?
quando ela está madura. Então, querido, quando nós vemos alguém que é crente há muito tempo, que não tem nenhum fruto do Espírito Santo, a única certeza que nós temos é que aquela árvore não está madura, porque ela não produz fruto. Jesus estava indo com seus discípulos e de repente ele olha para uma figueira e vê aquela figueira cheia de folhas. A Bíblia vai dizer que não era tempo de figos, ou seja, não era maturidade ainda para ela mostrar as folhas. Mas o Senhor Jesus vai lá embaixo dela, e a Bíblia diz que Jesus, tendo fome, foi embaixo dela procurando ver se ela tinha fruto. Chegando lá, ele só evidenciou o que a época, a estação dizia, que não era tempo de figos. Então ele diz, já que você está mostrando folhas num tempo que não é de fruto, você nunca mais vai dar fruto. Seca. E a Bíblia diz que eles continuaram a peregrinação, foram na cidade, voltaram no outro dia, e quando eles passaram, a árvore estava seca. Pedro, admirado, disse: Senhor, não é que a árvore secou mesmo? Claro que secou, querido, porque o que simboliza a folha? A folha é uma proteção para gerar frutos. Ou seja, quando Deus nos reconcilia com Ele, nós estamos envolvidos pela glória de Deus, nós estamos protegidos no Senhor. A Bíblia vai dizer que Jesus é como uma galinha que envolve, Deus é como uma galinha que envolve os seus pintinhos, amém? Por que ela faz alusão a pintinhos? Porque a gente acabou de nascer. Amém, queridos? Estamos ali desprotegidos, né? Aquela coisa toda do diabo e tal, que a gente espiritualiza tudo, como eu falei, né? Ah, já vi gente, o irmão acaba de se batizar, todo mundo ali abraçando, chega alguém e diz: olha, agora você vai ver que o diabo vai se levantar na tua vida. Eu disse: meu Deus, irmão, ele se batizou para Deus ou para o diabo? Né? Então a Bíblia diz que quando a gente é imaturo, ele guarda debaixo das suas asas ali, mas chega um tempo de maturidade, querido, é como a águia. A Bíblia vai fazer muita alusão da águia também. E a águia, querido, ela quando vai fazer o seu ninho, ela coloca embaixo espinhos. Sabe por quê? Porque quando o filhotinho vai crescendo, ela vai trazendo comida, né? E o filhotinho vai ficando gordinho, vai se alimentando. Só que chega um tempo, querido, em que ele começa a ficar muito gordo, muito inchado, né? Já está com as peninhas crescidas, já pode voar. Mas a águia sabe que se ela não parar de dar comida, ele vai continuar no ninho. Então o espinho começa a espetar ele, ele é obrigado a voar do ninho. Amém? Isso é a maturidade do cristão, querido. Quando nós estamos em Cristo Jesus, vai chegar um tempo em que Jesus vai precisar ser evidenciado, e não mais nós estamos, né, como um filho ali que não quer crescer debaixo das asas do Pai. Isso não quer dizer, querido, que nós vamos para um outro extremo. Então, pastor, depois que eu viro maduro, Deus não me protege mais. Jesus não, querido, totalmente diferente. A Bíblia diz que depois que nós somos filhos maduros, Jesus disse: agora vos envio como ovelha, porque nós somos ovelhas do rebanho de Cristo. E sabe para que serve ovelha, querido? Para sacrifício. Amém? Então, queridos, nós temos que ter esse entendimento de produzir frutos. Gálatas 5:22, por favor. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Pode passar. Mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, querido, todo mundo que é maduro produz frutos. Amém? Produz frutos. Não seja como a figueira que produz folhas para proteção do fruto, mas quando é época de vir o fruto, não dá fruto. Quando, queridos, nós estamos no período de maturidade, Deus não leva em consideração as nossas birras. Mas depois que nós crescemos, querido, Deus leva tudo em consideração. Nós vamos ter que prestar contas ao Senhor pelos recursos que nos é confiado, pelas palavras que nós dissemos e pelo tempo que nos é confiado. Amém? Por isso que a Bíblia vai dizer: pregue em tempo e fora de tempo. A Bíblia vai falar sobre a parábola dos talentos. A Bíblia vai falar que há um tempo oportuno para todas as coisas. O que é oportuno é ter oportunidade de todas as coisas. Então, queridos, se nós não temos esse discernimento, nós vamos gastar o nosso tempo naquilo que Deus nunca mandou que a gente fizesse. Amém? O fruto não mede dons, ele mede caráter.
Todos os frutos aqui exercidos são qualidades exercidas através de um caráter consolidado em Cristo, identidade. Observe, Jesus nunca disse, pelos dons os conhecereis. O que ele disse? Mateus 5,17, 5,16. Pelos frutos vocês o conhecerão. É impossível uma árvore boa dar fruto mau. É impossível, irmão. Se ela está dando fruto mau é porque a árvore é má. É obra da carne. E obra não restaura, fruto restaura. Por que é fruto, querido? Fruto, e às vezes nós temos, né? Eu tenho que frutificar no meu ministério. Eu tenho que fazer um discipulado para o meu ministério frutificar. Não, querido, pessoas não são frutos. Pessoas são sementes. Amém? Por isso que a Bíblia diz que Ele dá semente a quem? E dá pão a quem tem fome. Nessa noite você veio buscar semente ou pão? Se é discípulo ou é multidão? Amém, queridos? A maturidade, querido, ela fala de uma expansão que Deus começa através de nós e do seu Espírito. E lá em Atos, quando o pessoal estava reunido, a Bíblia diz que eles olharam, em cima deles havia como uma chama de fogo, e essa chama entrou dentro deles. Então, começou-se uma expansão de dentro para fora. Amém? Nós temos que ter esse entendimento, querido. Deus, Ele precisa estar em nós. Quando ele estava ensinando a multidão, e a Bíblia vai dizer que Jesus começa a falar assim, olha, em verdade eu vos digo que eu vou morrer, que eu vou ser entregue na mão de pessoas, mas aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não vai ter parte comigo. E a multidão se escandalizou, por quê? Porque eles estavam em busca de uma necessidade, não de um conhecimento. Amém, querido? Eles estavam em busca do pão e do peixe. Aí Jesus começa a aprofundar num assunto um pouco mais coerente com o que era aquilo que ele veio fazer realmente, porque ele nunca veio ensinar a multidão, ele veio ensinar os discípulos, fazer discípulos, e a multidão os acompanhava. Você pode ver na Bíblia, querido, que ele se ajuntava para ensinar os discípulos, e a multidão se reunia em volta. Por quê? Porque ele multiplicava o pão, necessidade. Aí essa multidão começa a sair, amém, queridos? E os discípulos vão chegar. Mais especificamente, Pedro vai dizer, Senhor, muda a mensagem porque o povo está indo embora. Eu acho que está na hora do Senhor parar de pregar e começar a multiplicar o pão. Porque o povo não está tendo a sua necessidade atendida, eles estão escandalizados com o Senhor. Aí Jesus olha para ele e diz assim, olha Pedro, acompanha eles por favor. Pode ir, de um modo mais delicado, né? Que a gente romantiza um pouco a Bíblia, né? Mas ele disse, olha, vai vocês também, querem ir? Bora. Eu sei quem eu sou e o porquê que eu vim fazer. Amém, queridos? Aí Pedro fala aquela, né, famosa frase que a gente gosta de dizer, né? Para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Mas ali Cristo estava revelando algo, porque o reino não é o fora, o reino é dentro. Nós temos que estar com Cristo dentro de nós, querido. Essa expansão é a maturidade. Amém? Você está aí, meu irmão? Está fazendo sentido para você? Amém? Pelos frutos os conhecerão. Vamos para o quarto. Segura o relógio, Jesus. O maduro, ele suporta provações. Tiago 1:2, por favor, projeta para nós. Tiago, capítulo 1, versículo 2. E aqui começa a pegar a coisa. Que Cristo nos dê graça, irmão. Amém? Tiago 1:2 diz assim, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros e não lhes falte nada. Então, querido, a provação na vida do crente, ela não é um acaso, ela é uma necessidade. Diga assim, a provação na minha vida é uma necessidade. Levanta a mão aí que eu quero profetizar a provação na sua vida, irmão. Vocês têm fé, hein? Queridos, mas é o que o Tiago está falando. Por quê? Porque essa aprovação vai trazer uma maturidade em nós, que nós vamos ser íntegros, perfeitos, não vai faltar nada. Por quê? Porque se eu sou capaz de discernir quem eu sou em Cristo durante uma aprovação, querido, é uma prova de maturidade total e completa diante do Senhor.
Sabe, querido, o mesmo Pedro que negou ele diante de uma fogueira é o Pedro que disse: olha, pode crucificar, só crucifica de cabeça para baixo. O mesmo Tomé que disse: olha, eu não acredito, só se eu tocar nas chagas, foi morto também. Sabe, queridos, então, essa maturidade de nós vermos que a aprovação que está vindo em nós, não gera em nós um sentimento de que eu não tenho mais parte com Cristo, mas gera um sentimento de que agora sim, Cristo está sendo formado em mim. Eu vou entrar nessa aprovação como a águia, querido, porque a águia, quando ela olha a tempestade, ela não se esconde, ela voa para o meio da tempestade. Amém? As tempestades estão se formando e a águia vai lá e voa. E sabe o que ela faz no meio da tempestade, querido? Ela abre as suas asas e plana. Ela começa a planar porque os ventos contrários fazem ela descansar enquanto a tempestade está acontecendo. Enquanto tem gente lutando para essa provação passar, tem gente com as asas abertas descansando no Espírito. A Bíblia diz que Ele fará as nossas asas como da águia. Amém, querido? Por quê? Porque é um período de maturidade que nós precisamos encontrar. E, querido, toda tempestade é uma circunstância externa, mas ela não pode mexer com o que está interno. Amém, queridos? Então, quando vem a tempestade, eu fico alegre, porque depois da tempestade sempre vem o dia de sol vai aparecer, querido. Deus usa o sofrimento como pedagogia para um entendimento de maturidade. Querido, hoje eu glorifico a Deus pela vida do meu pai e pelas surras que eu apanhei dele. Mas na época eu achava que ele queria me matar. Amém? Por quê? Porque eu era criança, pensamento de criança. Amém, querido? Mas era só para tirar o desejo da minha carne, a loucura do meu coração, como diz Provérbios, que a vara tira a loucura do coração da criança. A tua criança está doida em casa, querido? Arruma uma vara que rapidinho você tira o coração, a loucura do coração dela. Amém? José, Davi, Paulo, todos esses, querido, todos esses sem tirar nada. E o próprio Jesus foi obrigado a passar por tudo que ele teve que passar, porque maturidade nos leva a acreditar que a provação que hoje se levanta não é para me conduzir a um lugar de separação, mas é para a evidência de quem eu sou em Cristo, evidência de maturidade. Amém, querido? Quinto tópico, eu estou indo um pouquinho mais rápido para a gente não ultrapassar o tempo. O maduro vive para servir. Amém, querido? Filipenses 2 e 5. Filipenses 2 e 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Queridos, é muito claro, sabe? Nós temos por ideia o servir aquilo que me agrada. E o serviço que me agrada, querido, não é um serviço que eu posso dizer assim, ó, que é o que Deus planeja. Deus vai te dar, com certeza. Pastor, eu gosto de ser um bom diácono. Amém, querido. Mas servir é muito mais além do que nós prestarmos um serviço para Deus porque nos agrada. Servir é nós entendermos, querido, que eu gerei um fruto para que o meu irmão seja abençoado. Amém? Porque nenhuma árvore se alimenta do seu próprio fruto. Então, quando eu tenho esse entendimento, querido, as provações, elas não deturpam a minha identidade. Elas geram mais frutos para que o nome do Senhor seja mais glorificado ainda. Através de quem? Da vida do meu irmão. Pelo meu fruto que ele acabou de comer. Porque ele tem que olhar para você e dizer assim, cara, se fosse eu nessa situação, meu irmão. Mas glória a Deus pela sua vida. Amém, querido? É mais ou menos isso. Porque Jesus, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele era Deus, estava lá como Deus, não tinha pecado. Ele tinha toda a legitimidade, como a gente leu aqui, que Paulo falou. Ele tem toda a legitimidade. Ele não tinha pecado, ele era Deus, ele poderia se sentir Deus. Mas ele se esvaziou de ser Deus para morrer por quem, irmão? Foi para morrer por Deus que ele morreu?
Por quem que ele morreu? Por mim e por você, querido. Por mim e por você. O problema é que hoje nós queremos trabalhar em prol daquilo que eu quero, e se o meu irmão olha de cara feia e diz, estou fazendo ainda, é assim ou não é, irmão? Poxa, fui levar e ainda, não tenho e ainda, irmão. Foi levar e se ele ficou de cara feia, irmão, eu vou continuar mais uns 10 minutos aqui até mudar essa cara aí. Amém? Porque Deus me deu longanimidade, paciência e domínio próprio. Amém, querido? A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequei. Você pode dizer, irmão, eu estava com vontade de te pegar pelo pescoço, né? Mas a Bíblia diz que eu posso mirar, mas eu não vou pecar. Então eu tenho que exercer fruto. Então a partir de agora eu vou te amar mais ainda, irmão. Amém, queridos? Você está vendo como é diferente? Você está vendo como, quando nós estamos em Cristo, manifestando os frutos do Espírito, a característica de uma pessoa madura, querido? Deus nos deu o dom da reconciliação. Sabe o que é isso, meu irmão? Tem gente que serve como Satanás dentro da igreja. Você bota no grupo de jovens, ele tira os jovens da igreja. Você bota no grupo de homens, ele tira os homens da igreja. Aí você vai conversar com o indivíduo, ele está sempre certo, nunca está errado. Obras da carne purinha. Maledicência, porfias, disseminação, mentiras. Tudo isso obras da carne. Não gera um fruto do Espírito, o abençoado, né? Aí a gente diz, esse aí veio para provar, não veio para afiar, né? Só Jesus na causa, amém, queridos? Para esses, deixa que o Senhor vai ter com ele. A nossa parte é orar. A maturidade produz humildade. O orgulho é uma marca de um crente que não cresceu espiritualmente, querido. Pastor, não falou comigo do jeito que, né? Me olhou atravessado, não me deu paz. Querido, isso é coisa de criança. Coisa de criança. Porque o maduro espiritualmente, querido, se ele não deu paz, você vai lá e dá paz para ele. Se ele olhou de cara feia, você dá um sorriso para ele. Se ele não quis te abraçar, você vai lá, abraça e dá um beijo ainda. Diz, meu irmão, te amo em Cristo Jesus. Por quê? Porque há um discernimento que não é sobre carne, não é sobre uma briga entre eu e meu irmão, é sobre um reino que está sendo expandido dentro de nós, para a manifestação de Cristo. Paulo vai dizer, nós com o rosto descoberto, manifestando a glória de Cristo. Amém, meus irmãos? Você está aí? Chacoalha o irmão e diz aí, não dorme, irmão. A criança vive para ser servido, o maduro vive para servir. É normal termos criança e termos pessoas maduras na fé, querido. É normal, é totalmente normal. A Bíblia mostra isso. Há um tempo de imaturidade, mas há um tempo de crescimento. Então, querido, se você não se batizou na semana passada, se você não aceitou a Cristo domingo, você já tem uma caminhada com o Espírito Santo. O que está faltando para você crescer? O que está faltando para você ser maduro? Jesus, logo após a ceia, despede o traidor dizendo, vai e faz depressa o que tem que fazer. Mesmo assim, ele lava os pés de Judas. Amém, queridos? Às vezes nós queremos usar a nossa imaturidade para justificar o erro do outro. Querido, Deus não te chamou para justificar o erro de ninguém. Deus te chamou para fazer a diferença através da verdade que está em você. Amém? João vai falar isso, querido. João vai falar isso. Conhecereis a verdade vos libertará. Vocês andam nessa verdade, vocês não andam mais numa mentira. Se a pessoa te feriu, querido, você não precisa devolver na mesma moeda. Você é maduro, amém? Espiritualmente falando, amém, querido? E para finalizar, o maduro permanece na palavra. Talvez hoje o permanecer seja o mais difícil dentro da obra de Cristo. Permanecer, querido, não é você estar plantado e não se mexer. Permanecer é você saber que a circunstância não vai mudar e ainda assim continuar confiando. Amém? João 8,31. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem em mim, a minha palavra permanecer em vós, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. 32, e conhecerão o quê? A verdade.
Essa permanência em Cristo vai nos levar a conhecer uma verdade que a gente não conhece, porque quem não permanece, querido, provavelmente ainda não está liberto das coisas deste mundo. Ainda está preso a alguma coisa deste mundo que faz ele andar com Cristo, mas não estar em Cristo. Faz ele conhecer muito bem a história de Jesus, mas muito pouco Jesus da história. Permanecer, quando a gente estava vindo para cá, querido, já contei esse testemunho, vai ser muito rápido que eu já estou encerrando. Chegou um rapaz lá na igreja onde a gente estava, na Pedra Branca, 2 meses antes, e disse assim: olha, pastor, Deus está mandando você se revestir de espírito de fortaleza, porque o que o Senhor vai passar vai precisar de espírito de fortaleza. Busca o espírito de fortaleza. Falava do espírito de fortaleza, falava alguma coisa e voltava no espírito de fortaleza. Eu disse: meu Deus, ele está em função do espírito de fortaleza. E na época, querido, porque quando a gente está numa situação que Deus está apontando algo que vai acontecer, geralmente a gente não acredita no que os nossos olhos estão vendo fisicamente, mas a gente entende que Deus está apontando, amém? Então eu fui estudar sobre o espírito de fortaleza, e lá estava a capacidade, né, de permanecer em momentos difíceis, capacidade de estar firme em momentos oportunos. Eu disse: glória a Deus, irmão, eu sou firme em Cristo Jesus, amém? Não vou me desviar, estou no caminho certo. E quando a gente chegou aqui, irmão, eu vi daí eu vi que eu precisava de espírito de fortaleza. E daí um dia eu subi lá no escritório e eu comecei: Senhor, me dá entendimento, capacidade. Tem coisas que eu não consigo, Senhor. Tem situações aqui que são difíceis de eu entender. E veio a fala daquele homem dizendo assim: ó, espírito de fortaleza. E eu fui novamente buscar o que era espírito de fortaleza. E eu não sei se vocês veem aqui, tem um farol que ele é muito conhecido, que ele fica no meio do mar. E aquele mar, todo ano ele é bravio, e as ondas batem nele assim, ele é muito bonito, e as ondas ficam batendo, sabe? Batendo nele, não tem dia bom lá, é sempre dia ruim. Até eles falam, né, que quem tira o serviço lá é o pior lugar, porque as ondas não param de bater. E ele mostrou: isso é fortaleza, é você saber que a circunstância não vai mudar, mas continuar estabelecido no lugar, porque as ondas não podem te derrubar, elas vão bater, vão passar. E Deus me levou ao livro de Lucas, dizendo: olha, e cavou, e encontrou a rocha, e ali firmou, e veio as águas, veio o vento, e ele continuou firme, porque ele estava firmado no Senhor. Amém, queridos? Então, querido, maturidade nos leva a este lugar de nós estarmos firmes, inabaláveis. Não importa a circunstância, irmão. Não importa se vai dar certo ou vai dar errado. O que importa é que Cristo está sendo formado em mim. Romanos vai dizer, 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem a Deus, que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Porque Ele tem um propósito estabelecido, querido. E tudo que vai acontecer com você vai cooperar para o quê? Para sermos formados à imagem e à semelhança de Cristo. Amém? Até que no grande dia nós estejamos diante dEle. E quando Ele olhar em nós, Ele vai dizer: eu reconheço em você a minha imagem. Vem, filho, vem, entra na ceia do Senhor, vem cear comigo, filho amado, filho desejado. Por quê? Porque hoje, querido, Deus nos olha pela perspectiva de Cristo. Quando nós saímos de Cristo, Ele nos olha pela perspectiva do pecado. Então no céu não entra pecado, quem é que vai entrar? A imagem e a semelhança de Cristo. Cristo Jesus, que veio em carne para nos tornar a imagem e a semelhança dEle.